Olá, estamos de volta no segundo bloco e temos uma visita especial aqui, que é o nosso amigo querido Miguel Shibani. E ele vai falar para a gente um pouquinho como é que foi a experiência dele como gestor aqui da Santa Casa com relação à pandemia do Covid-19 nos anos de 2020 e 2021. Miguel, obrigada, viu, de você estar aqui junto com a gente. E conta pra gente um pouquinho com relação à sua experiência como gestor frente ao Covid. Bom, Beth, eu acredito que eu vou resumir a experiência minha numa coisa só: gratidão. Porque eu nunca esperei que passar por uma fase como essa foi passada, né? Não só o desespero nosso em ver vida sendo perdida, você não conseguindo comprar material, você não conseguindo encontrar recursos financeiros para suprir a necessidade do hospital e do que precisava comprar. Houve um sobrepreço violento em todos os produtos que a gente usava no Covid. Mas tudo isso aí é só gratidão, porque a gente viu pessoas, meninas, né, Daiane, Rafa, Daniel, amadurecer de uma forma violenta. Elas viviam um momento assim, de expectativa, quando saía um paciente vivo, era uma alegria para elas, e no minuto seguinte, comunicar à família que um ente que lhe tinha morrido. Então eu nunca quis estar no lugar dessas pessoas. Eu chegava em casa de noite, eu via aquela nos Estados Unidos, na Ásia, aquela pessoa se paramentando para entrar numa área de Covid, e aqui no Brasil a gente não tinha aquela estrutura para dar para elas o que lá fora tinha. A gente não via na TV falando assim quantas pessoas salvaram, é só quantas morreram. É verdade. Então nunca podemos dar o terceiro trabalho que eles fizeram. Então eu acho legal pra caramba um trabalho seu agora, que já passou essa fase, que as emoções estão assentadas já, mas o que elas amadureceram em 2 anos, nunca vou ter na vida essa experiência. De viver com a emoção de morte e vida numa hora só. Perder tantas pessoas queridas que agora tantas pessoas que não conheceram e saíram daqui amigo deles. O Daniel era novinho de Santa Casa, não tinha tanto tempo para Santa Casa, Daniel. Eu tinha 7 meses. 7 meses, e já enfrentou uma barra dessa. Entendi. Então, acho que a gente só tem que agradecer o trabalho que foi feito, a dedicação deles. Se não fosse isso aí, seria impossível acontecer o que aconteceu. Miguel, e com relação a essa equipe toda que trabalhou no Covid, o que você tem a dizer? Porque esse pessoal, eles trabalharam assim exaustivamente, né? Para que dar uma qualidade de vida para as pessoas que internaram essa época. O que você tem a dizer da equipe? Porque, na verdade, é uma equipe multidisciplinar, né? Que trabalhou Mas o foco nessa maior questão. de tudo, Beth, foi a enfermagem. Sim. Porque a equipe multidisciplinar, ela dá um apoio, dá um suporte, dá orientação, mas o pesado não foi a enfermagem. Quem estava no dia a dia, tocando no paciente, colocando a vida em risco, era a enfermeira. Então, na verdade, são verdadeiros guerreiros, né, Miguel? Por isso que eu fico triste quando não houve nenhuma demonstração em lugar nenhum do carinho por eles. Só mostrava na hora que passava um paciente saindo daqui vivo. É que mostrava a enfermeira trabalhando. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para valorizar esse pessoal que está aqui. Sim, em nome deles, a gente não está deixando de valorizar o restante da equipe, né? Porque a gente sabe que ninguém trabalha sozinho. Sim, o risco uma é para todo mundo. equipe, é para todo mundo. Então, são os auxiliares, os técnicos, os médicos, né? Sim. Que tiveram na linha de frente. Você está aí, você chegava no RH, tem 2 afastados, tem 3, tem 4, tem 5 afastados. Você torcendo para o nosso funcionário sobreviver, passar aquela fase pesada e não se assustar, não se amedrontar perante o Covid. Miguel, E não vi uma funcionária nossa, isso que eu queria dizer para você, nenhuma funcionária, eu não quero ir para o Covid. Mesmo com, assim, com medo, né? Mesmo sem Todo mundo sem tinha, né? conhecimento, sem saber o que fazer, sem saber como enfrentar essa fera que foi o Covid, não vi uma pessoa, por mais nova que seja, de idade ou de experiência, eu não quero ir para o Covid. Miguel, e a gente sabe que a Santa Casa passou por uma fase difícil na época do Covid, como você já citou, com relação a material. Como é que você fazia para conseguir comprar esses materiais, devido à falta de recurso para esse tipo de pandemia, né, que é uma coisa que ninguém esperava, porque o município recebe, a Santa Casa recebe um X, né? E de repente, com relação ao Covid, isso não houve aumento. E como é que você conseguiu trabalhar essa questão de materiais? As coisas subiram assim muito, você já citou isso, mas como é que você conseguiu trabalhar com isso para dar condições de segurança para o pessoal? Você tem emoção de falar, porque você pagava uma caixa de luva,
uma caixa de máscara, 10 reais. Foi para 5 reais cada máscara. Uma máscara N95, aquela máscara mais profissional, né? Era R$1.080, foi para 60 reais. Então houve um assalto, um aproveitamento muito grande em cima do Covid. Enquanto uns estavam lutando para salvar a vida, tinha empresário lucrando em cima da desgraça alheia. Isso que entristece no Brasil. A pessoa aproveitar uma época de pandemia, uma época que todo mundo está lutando para salvar a vida, que a vida é uma neblina mesmo, né? Sim. De repente já passou, e o pessoal explorando no preço. Mas ele superou, graças a Deus. E hoje vocês estão agora até que numa situação boa no hospital, né, com relação a isso, diminuir o número de internações, né? Graças a Deus não temos ninguém de Covid. E não tem ninguém. Não. Miguel, e como é que ficou a questão dos leitos? Agora, você pretende fazer algum remanejamento desses leitos, trabalhar com esses leitos de uma outra forma? Como é que você encara isso daqui para frente? Do Covid, que era UTI, transformaram em UTI geral. Sim. A gente começa até 2 de maio agora, era como UTI geral, os leitos que era do Covid. A área de enfermaria volta a suprir a necessidade nossa, porque está faltando leito aqui em Avaré. Sim. Mas leitos de internação normal, né? Para todos os tipos de patologia. Sim. Miguel, e se por exemplo, se tiver um caso ou outro de Covid, como vocês vão trabalhar com isso? Se precisar internar? Se precisar internar. Então vai ser encaminhado para o PS e o PS vai mandar para o Botucatu para de campanha. Ah, tá. E esse encaminhamento é pela CROSS? Vai ser pela CROSS e pela campanha. Então aí não chega nem às vezes a entrar para internar. Não, Santa Casa não. Do pronto-socorro, vai pra... a CROSS que vai fazer esses encaminhamentos. Isso, só de campanha, montada de Botucatu. Mas tomara a Deus que ele passe para esse socorro. Com certeza, agora se o pessoal tiver mais consciência, né, a gente consegue passar por Vamos, isso. ele está passando, Deus quiser. Então tá bom. E aí, obrigada, em nome dos 3 que você está entrevistando aqui, agradecendo Santa Casa por eles. Acho que representam bem tudo que foi feito aqui. Tá? E não tem o que falar, Beto. Acho que se eu pudesse, eu queria pagar na cabeça de cada um que passaram. Entendi. Porque está na memória de cada um, tudo que sofreram, que vivenciaram e amadureceram. Hoje a Rafa tem 100 anos. Que bom, então. Miguel, obrigada. Viu? Eu agradeço, Beto. Agradeço muito você ter conversado um pouquinho aqui com a gente. Tá bom? Obrigada. É só apoiar eles. Então tá bom, obrigada. Rafa, conta pra gente como foi. Você foi a primeira enfermeira a ser vacinada. Como é que foi isso para você? Conta um pouco pra gente dessa experiência. O que você sentiu sendo a primeira enfermeira vacinada aqui na Santa Casa? Foi muito emocionante. Foi muito gratificante, na verdade, né? Porque nós estávamos aí no auge da Covid, né? E todo mundo naquela expectativa, né? Da vacina, e a vacina não chegava, e tinha várias especulações sobre a vacina, né? Então, quando realmente a vacina chegou, e chegou aqui na Santa Casa, que a gente se deparou com a vacina aqui dentro, foi uma coisa, assim, muito emocionante. Emocionante, assim, que eu não consigo nem explicar a sensação que eu tive, na verdade. Para mim foi uma coisa muito gratificante, um privilégio muito grande mesmo. E ser a primeira enfermeira a ser vacinada aqui dentro da Santa Casa foi assim um privilégio. Presente. Um presente, exatamente. Foi muito gratificante mesmo e muito emocionante. Que bom. E vocês, quando foram vacinados, o que vocês sentiram com relação a isso? Porque a Santa Casa foi o primeiro lugar, né? Acho que o pronto-socorro e a Santa Casa foram os primeiros lugares onde chegou a vacina, né? Como é que vocês sentiram com relação a isso? Foi uma emoção que não dá nem para explicar, né? Porque como a vacina chegou no começo, né, de 2021... Foi. Começo de 2021, já tinha se passado quase um ano de pandemia. Então, assim, a gente já tinha visto muita coisa, já tinha acontecido muito sofrimento. Então, assim, receber a vacina foi uma felicidade imensa, né, Daiane? Foi, assim, uma coisa inexplicável. É uma sensação, assim, de uma nova esperança, né, para o futuro mesmo. Nossa, foi renovador. E todos os funcionários da Santa Casa foram vacinados ou teve algum funcionário resistente? Como é que foi isso, Daiane? Não, todos foram vacinados. E você, o que você sentiu aí recebendo a minha vacina? Demorou um pouquinho mais porque antes de chegar a vacina eu acabei positivando para Covid.
Então eu precisava esperar o período de 4 semanas depois do retorno, né? Depois dos 14 dias, porque na época ainda era 14 dias, para tomar vacina. Então demorou um pouquinho mais, mas assim, quando chegou é aquela dose de esperança, né? De alegria, de um alívio pra gente. Entendi. E os funcionários todos não teve recusa. Isso eu acho importante a gente frisar, porque a gente vê que tem gente ainda que é resistente, né? Com relação à vacina. Inclusive agora que está vacinando, quando começou a vacinar as crianças, a gente se deparou com muitas mães que não querem vacinar os filhos, não concordam com a vacinação, e a gente está sabendo que hoje em dia já tem crianças indo a óbito por Covid, né? Então eu acho que é importante vocês até frisarem a importância disso quando o paciente chega e a forma que ele chega quando está vacinado. Inclusive você não chegou a tomar, você teve o Covid primeiro. Alguém aqui teve o Covid pós-vacina, depois que tomou a vacina? Eu peguei Covid acho que 20 dias depois de eu ter tomado a segunda dose já. 20 dias, um mês. E aí foi de forma mais branda? Foi de forma praticamente leve. Só tive uma dor de garganta, uma dor no corpo que durou uns 2 dias. Depois passei o isolamento sem sintoma nenhum. Foi super tranquilo. Então, pessoal, gostaria de frisar a importância da vacina para todos, inclusive agora que está vacinando criança, né, um tempo que já vem. Eu acho que os pais devem pensar bem para estar vacinando seus filhos, e os adultos que não completaram as doses de vacina também, que completem essa dose, tomem as vacinas para que a gente não volte a ter uma situação tão terrível que nem nós tivemos aqui no nosso município, né? Com relação à parte psicológica, vocês tiveram apoio psicológico? Como é que foi esse trabalho da psicóloga com relação a vocês, os funcionários, até com relação aos pacientes? Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse trabalho com a psicóloga nesse momento da pandemia. Nós tivemos suporte psicológico, a psicóloga aqui da Santa Casa sempre estava presente, né? Perguntando se nós precisávamos de alguma coisa, como que estava o psicológico da equipe, né? Teve também suporte psicológico para os pacientes, então nessa questão de um suporte psicológico nós tivemos, né? E a nossa psicóloga sempre entrava para estar dando suporte para os pacientes, para nós da equipe, principalmente quando começou a internar os mais jovens, né? Que nós, igual eu frisei para você, nós ficamos com muito medo, né? Quando começou a internar os mais jovens, que era da nossa faixa etária. Então, sempre ela estava acompanhando realmente para saber como que estava, se a gente estava precisando realmente de alguma coisa, dando um suporte para a gente em cima disso, tanto para a nossa equipe, quanto para os pacientes também. E quando precisava, vinha as famílias dos pacientes também, ela estava acompanhando os familiares, então teve sim um suporte psicológico em cima de tudo isso. Então isso foi de extrema importância para vocês e para a equipe, né? Com relação aos óbitos, como é que vocês lidaram com essa questão com a família? Porque a gente sabe que tinha muitas pessoas que a pessoa internava, ficava vários dias e eles ficavam sem ver o familiar e de repente esse familiar ia a óbito, e a gente sabe que existia todo um protocolo, que não era uma decisão do hospital ou de vocês, era um protocolo que tinha que ser seguido. Como é que foi isso? Porque vocês às vezes conversavam com o familiar ou eles ligavam para saber, e essa questão, como é que ficou isso? Como é que vocês trabalharam com isso? Foi uma situação muito difícil, né? Porque tanto pra gente quanto pro familiar, porque às vezes tinha paciente que estava aqui há 20 dias, um mês, e vinha a óbito. E a gente sabia que o familiar não poderia mais conseguir ver, mesmo depois da perda. Então, assim, foi muito difícil, porque a gente sentia a dor dos familiares, porque a gente dava, a família vinha até o hospital, a gente dava notícia, tinha muitos, assim, não aceitava, né? Só que não era uma recomendação, não era nós que tinha autorização. Era um protocolo que tinha que ser seguido. Era um protocolo que tinha que ser seguido, mas muitas famílias não entendiam isso. E a gente também entendia eles, porque é a mesma coisa que se a gente fica um mês sem ver alguém da nossa família, essa pessoa vem a óbito, e você não consegue nem ver, pelo menos no último instante.
né? Foi uma situação bem complicada. Porque houve questionamento, às vezes, da família, né? Tinha algumas famílias que acho que questionaram muito essa situação, né? E vocês tinham que dar um suporte dizendo que o problema não era vocês ou o hospital, era um protocolo que tinha que ser seguido, até para evitar umas consequências maiores com relação a isso, né? Exatamente. Mas era muito difícil, assim, para os familiares, porque, igual eu comentei, os pacientes, eles chegavam conversando. Muitas das vezes, eles chegavam sem estar fazendo uso de oxigênio, né? E a evolução da doença era muito grave. Então, aquele familiar se deparava com aquele ente querido, hoje, conversando, se despediu, deu tchau, e aí entrou e depois não voltava mais. Então, era muito triste. Realmente era muito triste. Imagino, com certeza. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, gostaria de agradecê-los por estar contando um pouquinho da experiência de vocês, né? Gostaria de parabenizar também vocês e toda a equipe, né, que trabalhou na linha de frente do Covid, que a gente sabe que é uma equipe multiprofissional, mas que a enfermagem é o que ficava o tempo todo ao lado do paciente, né? O médico também estava presente sempre e vocês estavam ali fazendo todo o acolhimento, dando todo o suporte que o paciente precisava durante esse tempo que ele estava internado. Então, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais e muito obrigada. Então, como o Miguel falou, da questão de experiência, realmente creio que todos nós que trabalhamos no Covid, não só nós três que estamos aqui, mas toda a equipe que trabalhou, né, nós tivemos uma experiência muito grande, né, e isso é uma bagagem que a gente vai levar para o resto da nossa vida, né. Então, hoje eu tenho 33 anos, quando eu tiver mais velha, quando eu tiver filho, quando eu tiver neto, com certeza eu vou contar toda essa minha passagem para eles e com muito orgulho. E foi uma coisa, assim, muito triste, mas ao mesmo tempo muito gratificante também, porque teve um crescimento profissional, teve uma experiência muito grande em cima disso, teve um crescimento, uma evolução pessoal, espiritual. Então, foi muito gratificante o nosso trabalho, realmente, eu não tenho o que falar. Teve muita tristeza, teve muitos choros, né? A gente se apegava com os nossos pacientes, então não foi uma coisa fácil, mas graças a Deus parece que passou, né? O Covid ainda está aí, o Covid não acabou, né? Então é importante muito frisar para a população que o vírus não foi exterminado da face da Terra, o vírus está aí, mas que graças a Deus com a vacina, né, nós tivemos aí essa diminuição dos casos, né, mas a vacina é muito importante, então a gente realmente precisa tomar consciência de que a gente precisa se vacinar, né, mas o Covid teve uma mudança assim na nossa vida, tenho certeza que mudou um pouquinho da vida de cada um que trabalhou, de cada um que perdeu o seu ente querido por causa dessa doença. Então, a Covid veio realmente para mudar a história de cada pessoa que vivenciou tudo isso, porque realmente não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Só quem passou, só quem trabalhou lá dentro, que sabe tudo que nós vivenciamos. É o que a Rafa falou, é difícil a gente falar. Só quem estava lá consegue entender. Não tem muito como a gente expressar tudo que aconteceu, tudo que a gente vivenciou lá dentro. Mas é como se tivesse virado uma chavinha na nossa vida. A gente não é mais o que a gente era 2 anos atrás. Tanto profissional como pessoal, porque a gente nunca esperou passar por tudo isso. A gente sabia que na nossa profissão ia ter momentos difíceis, mas não na intensidade que foi. E assim, agradecer muito a nossa equipe. Porque sem a gente não ia fazer nada sozinho. E assim, claro que toda a equipe, tanto de higiene, toda a equipe é multidisciplinar, mas principalmente nossos técnicos e auxiliares. E assim, equipe médica, mas assim, eles foram muito guerreiros também. Eles cresceram muito profissionalmente também. Então assim, a gente não teria conseguido fazer nada, metade do que a gente fez se não fosse eles. Porque eles também são muito humanos. Então assim, agradecer muito a nossa equipe. E uma coisa assim que era bastante interessante, né, que tinha dia que a gente não estava bem,
Tinha dia que a gente se deparava com aquele cenário e falava, meu Deus, né? O que está acontecendo? Até quando vai isso? Né? Parece que não ia ter fim. Parecia que não Parece ia que ter a coisa fim. não ia acontecer, não ia ter um fim. Exatamente. Então, assim, a gente via trabalhar, há 2 dias que a gente tinha deixado aquele paciente conversando, depois no outro plantão ele já estava entubado. Então você olhava e falava, meu Deus, até quando vai isso? E tinha dia que a gente não estava realmente bem, né? Só que cada um deles percebia. E um dava suporte pro outro, um dava força pro outro, mandava mensagem aí, tá tudo bem, como é que você tá precisando de alguma coisa? Então, assim, essa questão da nossa equipe mesmo só serviu também para fortalecer ainda mais. Que bom. Tá? Porque teve realmente, a gente teve muito apoio, assim, entre nós mesmos, não tinha aquela rincha. Né? Nós éramos uma família realmente dentro do Covid. Criou uma Família dentro do Covid, né? Porque teve dias que a gente viu nossa equipe desabar. Teve pacientes a gente teve um paciente, assim, que a equipe realmente desabou. Que a gente perdeu esse paciente e foi muito difícil. Então, assim, foi um momento que a equipe inteira chorou, que a gente não estava aguentando. Só que a gente se reergueu um no outro, porque a gente tinha, Que vocês a gente tinha mais 9 pacientes lá que precisavam da gente. Entendi. Então, E você, Daniel? Realmente foi um momento muito difícil, né? Foi muito difícil, porém de muito aprendizado. Como o Miguel mesmo falou, eu era um enfermeiro novo, fazia 7 meses que eu tinha começado aqui na Santa Casa. E as duas já tinham mais experiência que eu, não só elas, assim como outras enfermeiras também que trabalharam no Covid. Foi um lugar que um apoiou realmente o outro. Eu aprendi muito, tanto com elas, tanto com os auxiliares também, tá? Porque assim, foi realmente um crescimento junto. Todo mundo cresceu junto, todo mundo aprendeu junto. E assim, se um não sabia, o outro sabia. Então assim, foi uma junção pra gente poder vencer e chegar nos dias de hoje. Realmente eu só tenho também que agradecer a toda a equipe da higiene multidisciplinar, as enfermeiras, os auxiliares, porque assim, às vezes a gente acabava passando mais tempo aqui no hospital com eles do que com a própria família. Então, realmente, nós viramos uma família mesmo. Então, tá bom. Pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês, que vocês passem esse agradecimento a toda a equipe que trabalhou com vocês nesse momento difícil. E eu acho que isso foi um aprendizado para todos, né? Eu acho que nós começamos a valorizar os pequenos detalhes das nossas vidas, né? Um encontro com um familiar, um abraço, um beijo, né? Que a gente deixou de dar às vezes, e a gente aprendeu a valorizar cada minuto das nossas vidas e aprendemos também a importância, né, de pequenos detalhes, coisas que às vezes passavam desapercebidos nas nossas vidas, né? Então acredito que hoje a gente valoriza muito mais, né? Tudo que a gente passa, tudo que a gente tem. Então eu gostaria de agradecer e frisar mais uma vez para o pessoal tomar a vacina, para o pessoal ter consciência da importância da vacina, para que a gente não volte a passar por tudo isso que eles relataram para a gente. Muito obrigado e até o próximo do Vale Saúde.